Posso chamar? Bom, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ainda à nossa sala virtual, né? Se bem que todos já sabem que a nossa ideia é continuar, mesmo a gente retornando, né, em novembro, a gente também vai continuar as transmissões para que aqueles que não consigam chegar a casa tenham a oportunidade de continuar participando das nossas palestras públicas. Bom, hoje à tarde nós temos o nosso irmão Lira. Ele vai conversar conosco, trazer suas reflexões a respeito do tema, a estrutura e os objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema sempre muito necessário e atual. E antes da gente passar a palavra para o Lira, a gente vai convidar todos para que a gente possa fechar os nossos olhos e buscar uma introspecção maior, começar a se afinizar com a psicosfera da Fraternidade Espírita de Aldeia, fazendo a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus por aqui estarmos neste finalzinho de tarde de sábado, com os corações e as mentes abertas, corações e mentes abertos, para receber as instruções e também para doarmos as nossas melhores energias, distribuindo para todos aqueles que se encontram nesta sala, aqueles que estão ligados a nós pelo pensamento, e, principalmente, que essas energias somadas àquelas da equipe espiritual da nossa casa recaiam sobre o palestrante desta tarde, que ele possa receber as inspirações necessárias e consiga transmitir para nós o melhor, a essência do tema que preparou para esta tarde, pedindo a proteção da nossa equipe espiritual, que trabalha em nome do nosso Mestre Jesus. Damos por iniciado o nosso trabalho, a nossa palestra da tarde de hoje, que assim seja. Então, meu irmão Lira, a palavra é sua. Nós temos até as 18h10, no máximo, para discernir sobre o tema. Fique à vontade. Obrigado, e o nosso abraço àqueles que fazem a Fraternidade Espírita de Aldeia, e mantenhamos a nossa mente com um equilíbrio e esperança para dias melhores, porque, acima de tudo, o nosso Pai está a nos velar por todos. Nós vamos conversar sobre o objetivo e a estrutura de um livro que é muito caro para todos nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro muito lido por todos nós espíritas e não espíritas, principalmente diante dos desafios e das nossas necessidades aqui no nosso planeta. Então, foi uma pequena reflexão. Vou trazer algo também que está circulando mais novo em termos de pesquisa. E vamos lá, eu fiz aqui uma apresentação que irá nos facilitar a apresentação. Vocês já estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Sim, Tá. estamos. Então, essa obra está ladeada por esses dois senhores, né? Allan Kardec e o nosso Mestre Jesus, e nós vamos explicando ao longo do tempo. Aqui é a folha de rosto da 7ª edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Que vem a ser essa obra? Nós encontramos, logo na abertura da obra, Kardec colocou uma mensagem do Espírito Verdade, que é o coordenador da doutrina espírita, do plano espiritual, já que a gente não pode perder de vista que as chamadas obras da codificação espírita, e a gente pode alargar mais para as obras que Kardec escreveu durante o seu período de pesquisa dos fenômenos espíritas, uma obra coletiva. Você veja como é atual esta visão. Hoje, para se desenvolver uma pesquisa, se
se não faz de forma coletiva, é muito difícil ter algum sucesso. Sabemos que, no campo da ciência, nós necessitamos de 3 partes. Necessitamos de um espaço de estudos, um espaço onde podemos conversar e colaborar com os nossos pares e espaços para publicação dos resultados dessas conversas. Quando eu digo conversas, das pesquisas. Então, na época de Kardec, ele o fez nessa feição. Ele tinha um espaço de estudo, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os seus pares nos estudos, que a equipe encarnada e também a equipe desencarnada. Essa é uma grande inovação. E a Revista Espírita e os livros como um espaço de publicação dessas pesquisas. Então, do ponto de vista da essência da ciência no seu fazer, estava completo esse triângulo de vida. Então, Kardec, com seus colaboradores encarnados e desencarnados, ele coloca uma página do Espírito Verdade, e que eu pensei, veja só este parágrafo, que já daria aqui uma conversa de 1 hora e meia. O que é que diz esse parágrafo? O Espírito Verdade, então, ele coloca: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quando a gente lê assim, bem rapidinho, a gente sente que tem algumas palavras interessantes. Eu vou colocar aqui porque eu grifei. Primeiro, a palavra verdade aparece aqui bastante vezes, né? Eu digo em verdade, que são chegados os tempos, o verdadeiro sentido. Tá? Então, não é à toa que o termo é Espírito Verdade, porque ele vem asseverando o que tem, as palavras que Jesus assim colocou, a visão que a gente vai ver do cristianismo no seu verdadeiro sentido. Mas aqui coloca, olha, são chegados os tempos. Significa que na obra divina não tem improvisação. Às vezes, as nossas tribulações, o momento como o nosso mundo está passando, dá a ideia que é uma nau sem governo. Não. Nada no que ocorre de impacto nas nossas existências de forma individual, mas também ampla na sociedade, quanto mais neste momento que é todo um planeta que está passando por essa situação, não é obra do acaso. Mas, na visão que nós vamos falar aqui, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, era chegado o momento de um livro deste vindar a sua luz, aonde ele coloca que todas as coisas devem ser restabelecidas. Ser restabelecidas porque elas já foram estabelecidas anteriormente, mas no seu verdadeiro sentido. Então, se é para restabelecer, é algo que foi desvirtuado, saiu do rumo e agora está retornando. Porque mesmo de uma obra divina como um todo que vem ao nosso planeta, nós, as pessoas, tendem a assimilar essas obras e colocar o seu colorido, que nem sempre está concernente com o objetivo original dela. Isso que eu estou falando, uma obra do bem como um todo. E aí ele ainda mais diz que este verdadeiro sentido ele vai dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E o que é dissipar as trevas? As trevas aqui, no seu sentido, podemos imaginar, da ignorância. Aqui, as verdades foram desvirtuadas pela nossa ignorância, com relação às coisas espirituais, com as questões das coisas da ética, da moral. Aqui ele está falando do cristianismo. Essa pérola que nós obtivemos, mas ao longo dos milênios, nós fomos tornando e desviando do seu verdadeiro sentido. E agora
Está chegando o momento de restabelecê-los, para dissipar a nossa ignorância. Então, quando nós ignoramos as coisas verdadeiras, por quê? Por conta do nosso orgulho. E aí a segunda parte. Dissipa a ignorância e confunde os orgulhosos, porque foi pelo nosso orgulho que nós desviamos o verdadeiro sentido do cristianismo. E aí o orgulho nos leva à ignorância, porque qual é o ponto-chave do orgulho? É que nós nos sentimos superiores, superior mesmo até Deus. Não é raro nós vermos em alguns espaços a estabelecer que a divindade não existe, porque o nosso saber já nos dá a certeza que nós somos o que somos pelo que pensamos, e não por ter sido criados à semelhança do Criador. Então, a nossa ignorância, que advém do nosso orgulho, vamos ficar confundidos. E aí vem depois glorificar os justos. O que é glorificar os justos? É estabelecer que aqueles que não foram orgulhosos viram com mais clareza o verdadeiro sentido do cristianismo. O que acontece com eles? Eles estão no caminho, na direção correta. E por isso que são glorificados, não por uma dádiva, mas porque foram menos orgulhosos. Não é muito bonito. Isso é só um parágrafo dessa mensagem que merece ser lida e relida por nós espíritas, para que a gente tenha uma ideia da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente diz, poxa vida, eu poderia entender esta mensagem como se ele estivesse falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver se isso aplica de forma particular. Primeiro aqui uma colocação da estrutura da doutrina espírita. Veja, não estou colocando que essa é a verdadeira estrutura. Toda palestra, toda conversa espírita é sempre uma leitura de quem vem aqui a falar. Mas foi nisso que nós observamos pelas colocações de Kardec. Então, houve uma primeira fase da doutrina espírita, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, a 18 de abril, em França, lá em Paris. Depois apareceu um opúsculo por pressão daquelas pessoas que, quando leram o Livro dos Espíritos, escrevia Kardec dizendo, nos ensina a praticar, a se comunicar com os espíritos e daí extrair informações, como você fez com o Livro dos Espíritos. Aí ele escreveu Instrução Prática, que durante 3 anos foi o nosso manual de como se conduzir na prática espírita, na conversa com os espíritos, como conseguir, como entender o que é médium, a mediunidade e formar grupos espíritas. Aí depois ele fez o que é o espiritismo com um resumo daquilo que teríamos de conhecimento. O que é o espiritismo, na sua última versão, né, que ficou pronta, tem 3 capítulos, e é um livrozinho simples, 3 capítulos. O primeiro, ele vai abordar de uma forma bastante inteligente 3 diálogos, com o cético, não é isso? Com o religioso e com o crítico, que são as 3 visões do espiritismo, a ciência, a filosofia e a religião. Aí, no segundo capítulo, ele faz um resumo do Livro dos Médiuns. E no terceiro capítulo, ele tem 84 perguntas e respostas, como se fosse um resumo do Livro dos Espíritos. Então, nós, espíritas, estaremos muito bem introduzidos na doutrina espírita pelo que é o espiritismo. E depois a gente iria para o Livro dos Espíritos. E depois ele lançou em 61 o Livro dos Médiuns, que viria substituir a Instrução Prática. E nós terminamos uma pesquisa sobre os médiuns, já divulgamos, estamos agora escrevendo um livro sobre o Livro dos Médiuns, onde nós identificamos que é o livro mais científico que tem da codificação espírita, pelo seu conteúdo e pela sua estrutura. Isso é bem interessante, empolgante. Mas vamos ver que, depois da fase do estabelecimento da doutrina e a sua prática, a filosofia e a sua praxe, vamos ver a aplicação dessa doutrina espírita estudando os evangelhos. Como é interessante. E nós estamos num debate muito ardente, que é a questão do que é o espiritismo. Você imagina,
163 anos depois, estamos ainda em dúvida do que é o Espiritismo. Mas veja essa fase da aplicação. O Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos conversar sobre ele surgiu em 64. Depois o Céu e o Inferno, depois a Gênesis. Esses 3 livros estudam os Evangelhos. Então, quando ele fala em restabelecer o verdadeiro sentido, aonde é que foi usada a doutrina espírita, o conhecimento espírita? É só para lidar com os espíritos? Não, Kardec disse que é a chave do entendimento dos evangelhos. E aqui está os 3 estudos. O que mais vamos ver? Aqui essa foto é uma foto real de Kardec com um livro, ninguém sabe que livro é este, a capa de novo, e nós vamos ver o seguinte, este foi um livro especial. Enquanto os demais livros, aquilo foi Kardec com a série de comunicações, de coletando as suas chamadas entrevistas, selecionando, arrumando em diálogo com o Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Médiuns tem 384 perguntas e respostas. É um mini Livro dos Espíritos, também nessa feição. No Evangelho segundo o Espiritismo foi diferente. Kardec saiu de Paris. Ele foi para uma cidadezinha aqui, olha, no Canal da Mancha, na zona do litoral, Santo Andrés. Isso fica a 205 quilômetros de Paris. Hoje é fácil, mas naquela época você tem que pegar o trem ou a carruagem para chegar até lá. Então, Kardec fez um retiro para escrever este livro. E não disse nada a ninguém, a não ser, provavelmente, a Amélie. Por que ele fez isso? E ele fez mais ainda. Ele foi escrever o Evangelho segundo o Espiritismo e, em obras póstumas, ele faz a seguinte colocação. Olha, ele disse: eu não dera ciência a ninguém sobre o assunto do livro em que eu estava trabalhando. Manteve o título do livro em segredo e o seu editor, o senhor Didier, só conheceu quando foi imprimir. E o título, no início, era o de Imitação do Evangelho. Na primeira edição do livro, o Evangelho, na verdade, o nome era Imitação do Evangelho, que era um título muito comum, que você tinha imitação de Jesus, imitação de Maria, isso dos escritos católicos. Mais tarde, diz Kardec, em razão das reiteradas observações do próprio editor de Kardec e de algumas outras pessoas, ele mudou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele diz que as reflexões contidas nas comunicações seguintes, que eu vou apresentar, não podem ser consideradas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Kardec, então, sabia que lidando com os espíritos, com os médiuns, tinha que tomar cuidados. E um desse cuidado ele não falou para ninguém sobre o teor do livro. E o que é que ele fez? Ele escreveu para Paris, para médios conhecidos dele, perguntando o que é que os espíritos acham. Aí vamos ver que perguntas foram estas. Então, ninguém estava sabendo o que ele ia fazer. Mas antes de falar isso, eu vou falar um pouco sobre o título. Numa recente pesquisa, quase que de brincadeira, eu e a Daí, mas eu estou dando os créditos a ele, porque foi ele que achou a maior parte, ele disse: ó, Lira, a Daí já é conhecido, né, curador do Museu Acol, hoje ele é o proprietário de mais de 2.000 e poucos documentos da época de Kardec, manuscrito do próprio Kardec. Ele disse: olha, você sabe que o primeiro título do Evangelho segundo o Espiritismo ia ser As Vozes do Céu? Eu disse: como? Não era imitação, não. Eu disse: não. Em 1862, a gente vai ver na obra de Kardec, a primeira edição da obra do Espiritismo na sua mais simples expressão, que é um opúsculo que Kardec também fez, em 62, ele colocou que estava trabalhando sobre a moral dos evangelhos, e o nome do livro era As Vozes do Céu. Que coisa interessante. E aí depois a gente foi ver que em 63, na 6ª edição do Livro dos Médiuns, o nome já tinha mudado para As Vozes do Mundo Invisível. Aí esse título ele saiu no Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos, lá em 64. Você veja que já no próprio ano de lançamento do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, o título era As Vozes do Mundo Invisível, que bate com a apresentação que Kardec colocou na comunicação do Espírito Verdade. Ele começa falando as vozes do céu, interessante, né? Aí ele muda para a imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas depois, em um manuscrito que a Daí tem uma conversa de Kardec com 2 espíritos desencarnados, Dr. Demeure, que era
o espírito desencarnado médico dele, ele ajudou Kardec, tanto quando Kardec era encarnado, mas só através de carta, porque ele morava em cidades muito distantes, e quando o Dr. Demeuro desencarnou, foi designado para ser um médico de Kardec do plano espiritual. E lá nessa conversa, ele disse, olha, algumas pessoas estão pedindo para mudar o nome do livro. Você tem alguma sugestão? Aí o Dr. Demeuro disse, coloque estudo moral sobre o Evangelho do ponto de vista do Espiritismo. Na mesma hora, Kardec disse, rapaz, não gostei desse título, não. Eu vou perguntar ao Espírito Verdade, porque o Espírito Verdade é mais direto quanto a esses assuntos. E aí o Dr. Demeuro disse, pode perguntar, porque ele está aqui, perto. Então, Kardec pergunta ao médium, e a resposta do Espírito Verdade realmente não é um título adequado. O melhor seria a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai estar concernente com outros livros, Kardec, que você vai publicar. Aí ele fala dos milagres, dos Evangelhos segundo o Espiritismo, das predições, da Gênese, de um livro sobre religião, de um livro sobre a política, segundo o Espiritismo, as questões sociais. Quer dizer, Kardec já tinha uma ideia, desde 65, dos próximos livros que ele iria escrever, mas Kardec não colocou esse título, colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. Você veja que é uma obra a várias mãos, né, do plano espiritual e do plano físico. Agora, só ia ser o plano físico aquilo que Kardec aceitasse. Tinha que convencer Kardec. Se não convencer, pode ser o espírito que for, ele faria com a sua responsabilidade. Bem, o que é que Kardec escreveu para os médios? Perguntou aos médios que é que os espíritos tinha a informar sobre o livro que estava escrevendo. Não disse nada, só disse ao médico que perguntasse aos espíritos o que achava do livro que ele estava escrevendo. Aí chegou aqui uma comunicação de 1863, da Vila de Ségur, que é um conjuntinho de casas que Kardec construiu e ia morar numa delas. E qual é a resposta dos espíritos? Esse livro doutrinário, ou seja, faz parte dos livros fundamentais do Espiritismo, terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Então, por aqueles que colocam, o Espiritismo não é religião, na sua prática o na nossa prática o mas também os livros da aplicação da doutrina espírita começam a ter um cunho religioso, porque os espíritos disseram, não só o mundo religioso, ou seja, as religiões, vão encontrar nele coisas importantes que são necessárias às religiões, como também o nosso dia a dia. Só para os espíritas? Não, para as nações. Aí Kardec entendia o espiritismo como que tivesse um grande impacto nas nações. E aí depois eles complementam. Fizeste bem abordando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, interesses sociais e interesses religiosos. Então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não pode ser lido, às vezes as pessoas pensam que é a Bíblia do Espírita. Não pode. Porque ele tem questões práticas no nosso dia a dia. Ele nos ajuda a superar questões, a nos entender como pessoa e no relacionamento com o outro. Olha, interesse geral, serve a todos, nas relações sociais, inclusive do capital-trabalho, da propriedade, do nosso bem-estar, do bem-estar do outro, que é um homem de bem, que é uma pessoa de bem, e dos interesses religiosos, porque está lá no final uma coletânea de preces, e a gente vai entender a estrutura do Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo, lógico, a nossa visão. Que mais? Ele escreve ainda recebe mais outras respostas, onde diz que aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo, qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Veja a relação que a gente faz com a página de apresentação daquela comunicação. Restabelecer o verdadeiro sentido das coisas. Que coisas? Da doutrina ensinada por Jesus, que houve um desvirtuamento pela nossa ignorância alimentada pelo nosso orgulho. Mas alguns justos serão glorificados porque entenderam o verdadeiro sentido do cristianismo.
Que mais? Aproxima-se a hora de novo, sempre a hora, o tempo determinado pelo Criador, em que a face do céu, ou seja, do plano espiritual e do plano terreno, Kardec terá que proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Veja que responsabilidade nós espíritas temos. Gravíssima responsabilidade. Não encarnamos para passeio aqui na Terra. É grave a responsabilidade que temos, porque se os espíritos colocam que o Espiritismo é a única tradução verdadeiramente cristã, significa que aqui está o foco da prática da doutrina cristã. E é a única instituição que pertence a dois planos, divina e humana, formando um trabalho de equipe. Então, nós espíritas, nas nossas ações, e aqui nós estávamos antes discutimos o retorno presencial das atividades espíritas, também tem que ser discutido isso com o plano espiritual. Às vezes a gente se esquece de conversar com os amigos espirituais a respeito do dia a dia. O Kardec fazia isso sempre. Pelos escritos que nós estamos tendo contato, Kardec perguntava tudo aos espíritos. Se ia viajar, durante a viagem, após a viagem, sobre fulano de tal, sobre o médio tal, sobre determinada pessoa, sobre determinado assunto, tudo ele perguntava, conversava. Por quê? Porque abriu o portal da comunicação. Então, a gente significa que não vai só conversar com os espíritos, consolando-os, mas também sendo consolados, um trabalho de intercâmbio natural. São equipes que estão do plano de cá e do plano de lá. Que mais? Aqui é uma outra comunicação que ele recebe, e esta é interessante. Esta ele nem diz que livro que nada. Ele diz o seguinte: o que é que acham os espíritos que eu estou fazendo? Veja a resposta. O espírito diz que é o seguinte: olha, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, Kardec. Interessante, né? O espírito dizendo que Kardec ouvia as vozes íntimas dele. E que teu cérebro percebe as nossas inspirações. Então, Kardec ele não é um médium chamado ostensivo. Mas, dentro da própria classificação que Kardec fez no livro dos médiuns, ele é um médium intuitivo. E de grande intuição. Ele percebia as vozes dos espíritos. Aliás, tem dois fenômenos de efeito físico que ocorreram com Kardec, que a gente conhece, relatado por ele. Uma, como ele estava escrevendo o livro dos Espíritos, houve uma pancada na sua casa, era a pancada que durou a noite toda. Quando a Amélie Boudet chegou por volta de 10 horas da noite em casa, ela percebeu também e disse: o que são essas pancadas? E Kardec disse: olha, está aqui há algum tempo e eu não encontro a razão. E depois os Espíritos disseram que foi a ordem do Espírito Verdade, porque ele tinha cometido um grave erro. E ele foi reler e viu o grave erro. A outra foi quando ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito diz: olha, você não ouve um barulho em torno de ti? Ele disse: sim, esses são os espíritos. Interessante, né? Mas era fenômeno de efeito físico. Então, ele disse o seguinte, que nossa ação, ou seja, dos espíritos da equipe, principalmente do Espírito Verdade, é constante ao teu redor e você não pode negar. Ou seja, Kardec estava percebendo a participação dos espíritos intensamente nesta obra. E ele disse: plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão. Você vê que a obra ia ser feita de uma forma, mas foi modificada, tão ampla e completamente. Então, Kardec deve ter ampliado o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo, isso que é importante para nós espíritas. Não dá para pensar que tudo que fazemos faz a gente sozinho, e não dá para aquilo que vem do plano espiritual a gente aceitar de bom grado tudo, não, comum acordo. Obra de comum acordo, que ia necessitar de quê? De isolamento e insulamento sagrado, ou seja, Kardec precisava daquele retiro. Provavelmente os espíritos iam ter dito a Kardec: olha, você precisa se retirar para escrever esse livro. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. Que são os andaimes? Foi aquilo que o livro dos Espíritos deu a base do edifício, o livro dos Médiuns, né, deu a segunda parte, e agora o edifício estava se libertando dos andaimes, já dava para vê-lo. E quem deu essa visão do que seria o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vai mostrar
para que o Espiritismo veio, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que é uma obra importantíssima. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. E quando é que está pronto o monumento? Quando ele faz a Gênese. E Kardec sabia que tinha 10 anos para trabalhar. Ele sabia que ia desencarnar ali cedo, por volta desse tempo. Que mais? Isso é só introdução. Nós pegamos. Agora vamos ver a estrutura da obra. A gente já está tendo a ideia que o Evangelho segundo o Espiritismo não é mais um livro da codificação, mas ele é a parte aplicada da doutrina espírita, restabelecendo o verdadeiro sentido dos Evangelhos de Jesus. Então, como é que está dividido os Evangelhos de Jesus, que na segunda edição dos Evangelhos segundo o Espiritismo, Kardec colocou na sua introdução, que tinha os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou para fundar os seus dogmas e o conteúdo do ensino moral. Aí Kardec disse, olha, os evangelhos podem ser estudados nessas 5 partes. Eu vou tratar aqui do ensino moral. Mas ele não só tratou disso. Na época, ele pensava que só ia tratar do ensino moral. Porque, se não, vejamos, quem tratou dos atos comuns da vida do Cristo foi tratado, não por Kardec, por Ernest Renan. Ernest Renan, em 1863, publica um livro chamado A Vida de Jesus, que hoje, nós lendo este livro, a gente toma um impacto grande, porque ele humaniza Jesus. Ele tira daquela visão de Deus e coloca Jesus no campo humano. Então, quem quiser, dê uma lida. Kardec leu e fez 3 artigos na Revista Espírita sobre este livro. Ele cismou e perguntou aos espíritos o que é que os espíritos achavam do livro A Vida de Jesus, de Ernest Renan. Ele disse, Ernest Renan é um espiritualista a seu modo. No entanto, é destes espíritos que vieram para destruir os alicerces do que está carcomido, das estruturas antigas, ou seja, tratou dos atos comuns da vida do Cristo, segundo quando Kardec colocou o estabelecimento das partes. O ensino moral, Kardec tratou do Evangelho segundo o Espiritismo, mas as palavras que a igreja tomou como dogma, ele tratou do céu e inferno, e os milagres e as predições na Gênese. Fechou. Toda a estrutura, aquilo que o plano espiritual esperava que fosse restabelecido no verdadeiro sentido, estão aqui. Em 3 livros espíritas, mais o livro de Ernest Renan. Então, Kardec, ele vai tratar aqui no Evangelho Espiritismo, e aí o que é que a gente vai ver? Dos textos do Velho e do Novo Testamento, Kardec fez 137 transcrições, 5 do Velho Testamento, 73 do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, praticamente, lá está, dentro do capítulo 5 e 6, de Lucas, 31 citações, que é também o Sermão da Planura de Lucas, Marcos foram 17, João 8, Atos 1 e as cartas de Paulo 2. Interessante que dissertação do próprio Kardec foram 123 dissertações, que é uma coisa interessante. Você veja, de instrução dos espíritos, 102. E o que mais colaborou foi São Luís, com 11, Santo Agostinho, com 8, Fênelon, 6, Espírito Verdade, 5, que estão todas no capítulo, o Consolador, 4 de Erasto e 4 de Lázaro. Então, quando a gente compara a parte de dissertação de Kardec com a Instrução dos Espíritos, vamos ver que aqui é um livro de Kardec, onde a maior parte é Kardec dissertando. E quando a gente compara algumas dissertações de Kardec com algumas instruções dos Espíritos, vamos ver que Kardec está bem legal. Então, é um livro especial. O que mais? Bem, a gente achava, e Kardec tinha dito, que trabalhou com uma Bíblia, que a Bíblia dele foi a Bíblia chamada de Porto Royal, chamada Bíblia de Saci. Essa Bíblia é do final do século XVII, né? Aliás, exatamente, 17, já no finalzinho, porque ela foi publicada no século XVIII, 1702. Ela foi começada por Antony de Sacy e concluída pelo irmão dele, Louis Isaac Lemaitre de Sacy.
Essa Bíblia é uma Bíblia católica, mas a base dela é crítica textual, que é mais própria dos protestantes. Então, Kardec se baseou nela, ele diz na abertura que baseou nela. Mas a gente fazendo a pesquisa do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que ele fala, quando tem alguma dúvida, principalmente, Jesus amou mais, né, e odiou, aí ele foi na Bíblia de Osterwald, Jean-Frédéric Osterwald, é uma Bíblia protestante, ele usou ela, porque ele diz, na tradução de Osterwald, esta passagem é assim. Também ele trabalhou com a Bíblia de Lamennais, de Félicité Robert de Lamennais, que é um padre católico que rompeu com a igreja porque ele tinha um pensamento liberal e colaborou na codificação. Mas também ele trabalhou com a Bíblia da igreja grega, né, da Septuaginta, que tem um texto latim, da Vulgata, e tem um texto dos gregos, né, chamado os 72 gregos que traduziram a Bíblia. E usou como consultor Jacques André Pesani. Pesani, ele escreveu um livro que Kardec depois fez uma resenha na Revista Espírita chamada sobre a reencarnação, a pluralidade das vidas. É um tratado sobre reencarnação. Né? Ele fez isso no momento dele e depois tornou-se espírita, correspondeu-se com Kardec. Engraçado que tem um manuscrito, eu digo engraçado é a forma de falar, mas interessante, que Kardec pergunta aos espíritos o que acha de Pesani. E Kardec perguntava sobre as pessoas que tinham uma certa influência, e os espíritos diziam lá, e ele falava. Bem, qual é aqui, então, a estrutura do Evangelho? Kardec, ele trabalha uma escadinha interessante. Ele pega primeiro, ele vai falar sobre o objetivo da obra. Depois ele fala dos precursores do Espiritismo. Lembra que é uma obra que vai dar a particularidade do uso da doutrina espírita na explicação dos evangelhos. Então, ele começa com o objetivo da obra, explicando ela. Quem são os precursores do Espiritismo? E aí vem uma surpresa, porque ele não fala de Jesus como precursor do Espiritismo. Ele fala de Platão e Sócrates. Isso é uma revolução. E a gente entende porque a filosofia clássica grega foi quem determinou para o sincretismo pagão grego que existia vida após a morte em atividade, porque eles só achavam que era o Hades, que era você desencarnava e ficava vagando, sem atividade. Por isso que tinha que aproveitar a existência para o bem e para o belo. Mas foi a filosofia clássica que disse não, ou seja, Platão escrevendo com a visão de Sócrates, disse não, não é isso. Então aí vemos Kardec inovando com isso. Depois ele vai falar o que é o Espiritismo. Aí ele vai fazer o estudo das bem-aventuranças. Por isso que ele pega muitas citações de Marcos, de Mateus e de Lucas. Ele vai tratar justamente do núcleo do espiritismo, do cristianismo, aquilo que foi deturpado depois. Ele trabalhou as bem-aventuranças. Olha, com as bem-aventuranças, ele nos lança ao mundo espiritual, que no planeta como a Terra, a nossa felicidade vai estar no plano espiritual. Aí ele vai falar do amor e caridade, que é a chave para atingir essa felicidade. E aí ele vai falar da nossa missão como cristão e como espírita, e termina com a coletânea de preces. Passando aqui rapidamente, né? Então, vemos aqui como separamos. Olha, isso aqui é uma sugestão, tá, minha gente? Isso aqui é uma sugestão de estudo. Então, aqui os capítulos que fazem parte dessa estrutura que nós falamos. E aí, vemos aqui, nessa fase de introdução, olha, 4 capítulos que ele vai falar de notícia histórica, vai fazer uma, que a gente chama uma contextualização do cristianismo. É aqui que ele fala primeiro sobre a autoridade da doutrina espírita e vai contextualizar o cristianismo. E vai se assentar o cristianismo em Sócrates e Platão. É estupendo isso, porque na época de Kardec não tinha um estudo da religião, só a teologia fazia esse estudo. Ali no meados do século XIX, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, estavam os primeiros estudiosos estabelecendo a filosofia da religião, para se desasfixiar da asfixia que a teologia fazia. Mas só no final do século XIX, começo do século XX, é que surgiu a cátedra da ciência da religião em alguns países, em outros com o nome História da Religião. E aqui Kardec já trata essa visão religiosa do ponto de vista histórico. Importantíssimo isso. A gente chama da linha do tempo. E aqui vem este capítulo sobre o que é o Espiritismo. Se a gente quiser saber melhor o que é o Espiritismo, está aqui nesses 4 capítulos.
não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas. Aqui fala da reencarnação, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, a reencarnação. Aqui, a pluralidade dos mundos habitados, eu não vim destruir a lei, falando o Espiritismo como uma revelação, uma terceira revelação. Por isso que era de uma obra divina, porque é uma revelação, por outro lado, uma obra humana. Partiu humana tanto do ponto de vista do plano espiritual, humana do ponto de vista do plano físico. Aí a gente entra nas bem-aventuranças. Eu coloquei em negrito aquilo que adveio das bem-aventuranças. O Cristo Consolador, ele coloca aquelas 5 mensagens do Espírito Verdade aí. Aí a gente, quando lê, sente e entende que o Espírito Verdade provavelmente foi Jesus. Eu encontrei na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, em outra parte, e também no Livro dos Médiuns, a colocação. Mas tem um trabalho muito interessante de Paulo Neto, quem quiser procurar na internet. Paulo Neto, ele tem um trabalho explicando, defendendo a tese que Jesus é o Espírito Verdade. Que mais? Nós vamos ver aqui no capítulo Amor e Caridade, veja, um extrato que Kardec faz, primeiro, do Sermão da Montanha, que a gente pensa que o Sermão da Montanha só são as bem-aventuranças. Não, ele segue no capítulo 6, com a essência do cristianismo. Então, se quer restabelecer o verdadeiro sentido do cristianismo, vai ler o capítulo 5º e 6º de Mateus e o Sermão da Planura de Lucas. Aí ele vem amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, que a nossa mão esquerda não dá o que dá a outra. Aí vem do honrai pai e vossa mãe, né? Isso aqui bem do Velho Testamento. Fora da caridade na salvação, o lema espírita. Não se pode servir a Deus, é uma mão muito do Evangelho do Velho Testamento. Sede perfeitos vem do Sermão do Monte. Aí a gente entra na missão, nossa missão. E o Espírito não pode deixar de lado esta parte do Evangelho, porque ele vai falar dos muitos chamados e poucos escolhidos, que também está no Sermão do Monte. A fé transporta montanhas, a fé raciocinada. Os trabalhadores da última hora, nos convocando, aqui Kardec nos convocando, a nós espírita. Veja que eu botei um sinal aqui, né? Esse sinal significa que este capítulo não tem mensagem dos espíritos, é só Kardec dissertando sobre nós. Aí vem outra, haverá falsos cristos e falsos profetas, que vem do sermão. Aí depois, não separeis o que Deus juntou, e moral estranha. Com esses asteriscos, mostra que só tem mensagem dos espíritos. Não coloqueis a candeia sobre alqueires, também é do sermão, e buscai e achareis, porque entra naquela trilogia do cristianismo em ação. Buscai e achareis, batei e abri-vos-á, né, e pedis e obtereis. São os 3 verbos que o cristão tem que fazer sua parte, seu trabalho. Que a gente vai ver aqui, olha, com relação à prece. A prece não começa no capítulo 28, não. Ela começa no 27, 6. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Ele vai falar da mediunidade e do mandato da mediunidade e do nosso trabalho em relação a se ligar com o Pai e se ligar com os nossos amigos espirituais. Pedis obtereis, olha aqui, apareceu. E a coletânea de prece, que é ele justifica por que fez essa coletânea. E é interessante que aqui, ó, este livro é de 64, 1864. Porque quando as pessoas vão discutir, Kardec disse que o espiritismo não é religião, é uma filosofia de consequência moral. Isso foi lá no início. Isso foi até 62. Depois, que foi acontecer? Os espíritas, com a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritas começaram a ser excomungados da igreja, a ser expulsos. E aí ele, numa das preces que ele vai fazer, ele coloca lá na introdução dizendo o seguinte: não foi o espírito que se constituiu, o espiritismo que se constituiu numa religião nova, mas a igreja forçou a isso, por ter expulsado, ou seja, se expulsa os espíritas, então que os espíritas fazem do espiritismo a sua religião. Como a ciência ele fazia um paralelo, também tinha suas particularidades, como se fosse uma religião da ciência, a chamada fé raciocinada. Você introduz o raciocínio e, após ter a sua demonstração, você acredita que aquilo vai dar certo. Não é? Quando o homem vai à Lua ou vai ao espaço, ele acredita que aquelas leis estudadas vai dar certo. Então, ele tem, a partir daí, confiança. Porque ninguém vai refazer os cálculos todos. Aí a prece ele faz uma prece geral, onde ele faz um estudo do Pai Nosso, que é a prece básica. Aí depois ele faz
prece para si mesmo, prece para os outros, prece para aqueles que estão desencarnados e pelos doentes obsidiados. Veja que isso aqui é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aqui. Sempre se repete, é como se fosse um holograma, não é? Um factral. Aonde você vai na doutrina espírita, você vê esses três aspectos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na prece geral, é o estudo do Pai Nosso, que começa dizendo, não é? A gente faz a prece do Pai Nosso como se estivesse fazendo uma coisa normal, uma prece complicadíssima. Algum dia eu vou aqui, não sei se eu já fiz aqui na fraternidade, o estudo sobre o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, né? Seja feita a vossa vontade, é Deus acima de tudo, de todas as coisas, de todos os nossos gostos e quereres. O querer é do Pai. Aí depois ele vai fazer pelos outros, né? Amar a Deus sobre todos, e amar a si, prece para si mesmo, como para o próximo. Amar a si e amar o próximo, prece para os outros. E esses outros, encarnados e desencarnados, e os que estão doentes e obsidiados. Olha, é um show, né? Aqui é que nós encontramos a melhor definição de mediunidade e de obsessão. Não é no livro dos médiuns, não, é aqui, nas preces, que as pessoas acham que é a parte igrejeira, que é a parte mística. Não. Leamos com olhos que tem que ver e vamos ouvir respostas interessantes nessa parte. É uma parte para ser estudada. O que mais? Olha a visão. Agora eu vou entrar no objetivo, né? Então, quase no final, entrei agora no objetivo. Só falei sobre a estrutura, mas rapidinho. Qual é o objetivo, então, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro, ele diz o seguinte, olha, é terreno. O Espiritismo é um terreno em que todos os cultos, olha, na época, Kardec achava que o Espiritismo era aquele, para auxiliar todas as religiões. Todos os cultos podem encontrar-se a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferente que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte provocadas pelos dogmas. Então ele disse, olha, aqui no Espiritismo é campo aberto, tranquilo. Todas as religiões, crenças podem vir aqui, não vai ter problema. Porque a maioria das seitas religiosas se apegam mais à parte mística do que à parte moral, que exige reforma de cada um. É muito simples a gente fazer rituais externos para aplacar os nossos problemas do que a gente se mudar. Por isso que o Espiritismo é um desafio. Para os homens, que é a linguagem do século XIX, então, para as pessoas em particular, é uma regra de conduta para cada um de nós, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. Então, veja que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma regra de conduta nossa, individual, que a gente pode usar na nossa vida privada, no nosso lar, na nossa mente, mas também na nossa relação na sociedade. Que mais? E ele disse que, para evitar inconvenientes, ele reuniu no Evangelho segundo o Espiritismo trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, um código de ética universal. Essa é a essência do cristianismo. Não uma religião, mas um código de conduta universal, de como se conduzir com Deus, com o próximo, com si mesmo, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era de utilidade ao desenvolvimento do pensamento, suprimiu apenas as coisas estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, e a gente já viu que ele usou outros, assim como a divisão por versículos, que estava sendo asseverada na época. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis, ou seja, difíceis a compreensão. E muitas vezes parecem absurdas por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Aí ele coloca, essa chave está inteirinha no Espiritismo. Como já se convenceram os que estudaram seriamente esta doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. Então ele estava apostado que nós espíritas de hoje estaríamos defendendo a visão espírita da Bíblia para todas as religiões, não só para a gente. Então, é um livro para todas as religiões. Mas foi o que nós fizemos, de novo, pela nossa ignorância, fechamos o Evangelho segundo o Espiritismo dentro das nossas casas, muito particularizado.
Que mais? O espiritismo se encontra, aqui ele faz uma distinção de espiritismo e doutrina espírita, depois ele mistura, mais à frente em outras obras. O espiritismo se encontra por toda a parte da antiguidade e em todas as épocas da humanidade, que é o relacionamento com o mundo espiritual, não é? Como complemento de cada preceito bíblico, damos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, através de diferentes métodos. Veja que é um método que Kardec utilizava. Você veja que Kardec não utilizava a informação de um único espírito, de um único médium. Ele ia atrás de várias comunicações. Ele disse, olha, se essas instruções que estão lá, nas 102 instruções que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, tivesse surgido de uma única fonte mediúnica, poderia ter sofrido uma influência pessoal do médium ou do centro. Enquanto diversidades de origens de prova, que os espíritos dão os seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Isso é uma lição para nós. E, às vezes, um médium, por mais de referencial que ele possa ter, de um espírito, por mais envergadura que possa ter, é a opinião individual daquele espírito. Para que aquilo se tenha como algo doutrinariamente, a gente vai ter que cruzar informações com outras informações, não só do Brasil, como do mundo. Nós estamos fazendo isso? Provavelmente não. Que mais? Aqui eu trago para vocês, encerrando, um manuscrito do Punho de Kardec, Letra de Kardec, já está divulgado no projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o repositório de todo este material, que tem 3 acervos. Tem um acervo da FEAL, que a família do Dr. Canute Abreu doou, então está sendo tratado na FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, e entregue à universidade. Aí tem o ACOL, o Museu Allan Kardec Online, tem mais de 2.700 disso, também está tratando e colocando na universidade. E tem um material que Charles Kemp, lá da França, presidente da Federação Espírita Francesa, coletou também e está colocando lá no repositório. Então, é lá que tem isso. Agora, veja que prece nós encontramos do próprio Punho de Kardec. Kardec fazia algumas preces e colocava lá. Ele diz o seguinte, olha, Senhor, Deus Todo-Poderoso, quanto mais medito sobre o objetivo final do espiritista, na verdade aqui o termo é espiritismo, é porque a diferença de espiritismo para espiritista, em francês, é só uma letra. Né? Qual é? Que é a sua constituição e religião. Isso está dando uma maior confusão agora no movimento espírita, porque eu estou defendendo que os espíritos, os novos elementos, né? Os espíritos estavam pedindo a Kardec para ele formar uma religião. E aqui ele diz, olha, quanto mais medito que o objetivo final do espiritismo, que é a constituição em religião, mais eu sinto minhas ideias se aclararem e o plano se delinear. Sem dúvida, graças à assistência dos vossos mensageiros. Porém, mas também, eu sinto quanto esse trabalho vai exigir calma e meditações sérias. Olha, se o Evangelho segundo o Espiritismo teve que sair de Paris, imagine constituir uma religião. Porém, também sinto que esse trabalho exige calma e meditações sérias. Se me julgais digno, Senhor, de tal tarefa, fazei e peço-vos que eu possa ter a tranquilidade necessária. Se as circunstâncias me obrigarem a me expatriar, você imagina, sair, morar fora da França. Peço que os bons espíritos preparem os caminhos que eu possa, em meu retiro, dedicar-me sem problemas a esses trabalhos. Dai-me, sobretudo, saúde física, como a Amélie. Quanto ao local do retiro, tenho em vista Locarno. Locarno é um cantão suíço, lá no sul da Suíça, em fronteira com a Itália, que me parece reunir as melhores condições sobre isto. Porém, seguirei os conselhos dos bons espíritos. Parece-me útil, antes de partir para a França, ter feito o volume A Gênese. Isso é de 66. A Gênese ele publicou em 68. Peço aos bons espíritos que me assistam e me dê o tempo de existência física e as forças que me são indispensáveis para que constituir uma religião. Então, são coisas novas que vão aparecendo, lógico, que isso não foi uma comunicação mediúnica, foi do próprio Punho de Kardec. Aí a gente localiza Locarno, está aqui, ó, perto mais de Milão, e a gente se despede com o Nazareno, né?
Se me amais, observareis meus mandamentos. E rogarei ao Pai que ele vos dará outro paráclito, ou seja, outro advogado, para que convosco permaneça como para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Mas nós espíritas o vemos e o conhecemos. E Jesus nos abençoe nessa tarefa de ser espírita, que ser espírita é restabelecer o verdadeiro sentido do cristianismo. E como isso se faz? Com exemplo, sacrifício da existência dos nossos prazeres e tempo livre, para que a gente venha a realçar a ética cristã. Da paz a todos. Excelente, Luiz. A tua palestra, as tuas reflexões a respeito dessa obra basilar da nossa doutrina, né? Que muitas vezes a gente lê, como lê tanto essa obra, a gente estuda no Evangelho em casa, a gente estuda na instituição espírita, e, no entanto, a riqueza da obra é tão grande que sempre há algo a acrescentar em relação a ela, e as reflexões, novas reflexões, novas colocações. Foi muito rico, realmente, a gente agradece a tua presença aqui conosco nessa tarde. Leva um abraço nosso para a sua instituição, para todos que fazem a sua instituição, e que você retorne outras vezes, para que a gente tenha o prazer de recebê-lo na nossa fraternidade, certamente de forma virtual, se Deus quiser. Presencial, né? Desculpa, presencial, exatamente. Eu que agradeço aqui a paciência e o tempo, né, despendido para ouvirmos as nossas reflexões. Imagina, foi muito bom, valeu muito a pena mesmo. E então vamos fazer nossa prece, né? Agora, para encerrar a nossa palestra pública desta tarde. E voltamos a convidar a todos para fechar os olhos, voltarmos a agradecer à equipe espiritual de ambas as casas envolvidas neste trabalho, as oportunidades de aprendizado, de reflexões, de novas colocações que foram trazidas, para muitos novidade, que foram trazidas a respeito desta obra, ética, moral, da nossa doutrina. E nós agradecemos ao Mestre Jesus e pedimos a Ele a sua proteção, o seu amparo, para todos os que fazem ambas as instituições, a nossa fraternidade, a instituição do nosso irmão Luiz Lira, e que possamos encerrar esta tarde com os corações felizes e mais ricos de conhecimento e de certeza da necessidade da prática no nosso dia a dia, da nossa doutrina, das verdades do Cristo. Que assim seja. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.